Quando pensamos em casas mal assombradas, a primeira que vem à mente de muitas pessoas é a famosa Casa Amityville. Localizada em Long Island, Nova York, essa residência se tornou o centro de um dos casos sobrenaturais mais discutidos de todos os tempos. Mas o que há de tão especial nessa casa? Porque ela continua a capturar a imaginação do público décadas após os acontecimentos. A história começa de forma trágica, um massacre brutal que abalou a comunidade local. Mas foi o que aconteceu depois que realmente transformou a casa em um ícone do sobrenatural. Em 1975, a família Lutz se mudou para a propriedade, apenas para fugir 28 dias depois, alegando terem vivido uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Voando entre os extremos de ceticismo e fascinação, a história deles se tornou um fenômeno mundial, dando origem a livros, filmes e debates que continuam até hoje. Neste vídeo, vamos explorar os detalhes sombrios que cercam essa residência, começando pelos eventos sangrentos que marcaram sua história. Depois, vamos mergulhar nos relatos sobrenaturais da família Lutz, examinando suas experiências e o impacto cultural que essa história teve ao longo dos anos. Será que estamos diante de um caso real de assombração ou tudo não passou de uma elaborada farsa? Prepare-se para uma jornada repleta de mistério, horror e controvérsia enquanto desvendamos os segredos da Casa Amityville. Antes de a família Lutz transformar a casa em um ícone do sobrenatural, os eventos que deram início a essa história já eram terrivelmente perturbadores. Em 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos, cometeu um dos crimes mais brutais da história de Long Island. Em plena madrugada, ele assassinou seus pais e seus 4 irmãos enquanto dormiam, utilizando um rifle de alta potência. O mais intrigante é que, apesar do som alto dos disparos, que deveriam ter acordado vizinhos e os próprios membros da família, ninguém ouviu nada, e todas as vítimas foram encontradas em suas camas, aparentemente sem terem tentado fugir ou reagir. Essa peculiaridade levantou inúmeras questões. Como Ronald conseguiu cometer o crime sozinho? Como ninguém ao redor percebeu os disparos? Após os assassinatos, Ronald alegou ouvir vozes que o compeliram a matar sua família, afirmando que estava possuído por algo maligno. A polícia, no entanto, descartou essas alegações, e ele foi condenado à prisão perpétua. Mas os detalhes inexplicáveis do caso alimentaram especulações de que algo mais sinistro pairava sobre a casa. A comunidade local ficou abalada com o crime, e a propriedade, localizada no número 112 da Ocean Avenue, ficou marcada por uma aura de medo e mistério. Durante meses, a casa permaneceu vazia, um lembrete sombrio do massacre. No entanto, tudo mudou no ano seguinte, quando a família Lutz decidiu se mudar para lá. Sem saber completamente o que os esperava, eles entraram no que se tornaria um dos relatos sobrenaturais mais famosos do mundo. Pouco mais de um ano após os trágicos assassinatos dos DeFeo, a casa em 112 Ocean Avenue ganhou novos moradores. George e Kate Lutz, um jovem casal com 3 filhos, estavam à procura de um lar para começar uma nova etapa de suas vidas. Com um preço abaixo do mercado, a propriedade parecia a escolha perfeita, espaçosa, localizada em um bairro tranquilo e carregando um charme peculiar. Antes de fechar o negócio, o corretor fez questão de revelar a história macabra da residência. Para muitos, isso seria motivo suficiente para desistir da compra, mas os Lutz não se deixaram intimidar. George acreditava que o passado sombrio da casa não deveria interferir em seu futuro, e o casal decidiu que poderia transformar aquele local em um verdadeiro lar para sua família. No início, a adaptação parecia correr bem. Eles se esforçaram para transformar a casa, incorporando móveis próprios e criando memórias felizes. No entanto, pequenos detalhes começaram a chamar a atenção da família. Alguns cômodos exalavam um cheiro estranho e inexplicável,
enquanto as temperaturas em certas áreas da casa oscilavam de forma incomum. Mas nada disso parecia alarmante o suficiente para levantar suspeitas. Aos poucos, George começou a perceber mudanças em seu comportamento. Ele se tornou obcecado pela lareira, que parecia nunca aquecer o suficiente, e passou a acordar todas as noites, exatamente às 3h15, o horário estimado em que os assassinatos dos Giffey ocorreram. Kate, por outro lado, relatou sentir uma presença desconfortável ao caminhar pelos corredores, como se estivesse sendo observada. Esses incidentes, ainda que sutis, começaram a se somar, levantando questionamentos sobre a verdadeira natureza da casa. O que inicialmente parecia ser uma oportunidade única para recomeçar logo se tornou o prelúdio para algo muito mais perturbador. As primeiras semanas dos Lutz na casa foram marcadas por incidentes estranhos, mas eles ainda tentavam manter a normalidade. No entanto, eventos cada vez mais perturbadores começaram a emergir, mergulhando a família em um estado de constante alerta e medo. George, já acostumado a acordar todas as noites às 3h15, passou a relatar sensações inexplicáveis de frio intenso, mesmo quando a casa estava devidamente aquecida. Ele descreveu ouvir barulhos estranhos, como passos que ecoavam pelos corredores vazios, e o som de portas se abrindo e fechando sozinhas. Em algumas noites, o cachorro da família, Harry, ficava agitado sem motivo aparente, latindo em direção a cantos escuros da casa, como se estivesse reagindo a algo invisível. Kate, por outro lado, começou a sentir que a atmosfera da casa estava pesada. Ela relatou odores nauseantes que pareciam surgir do nada e, às vezes, desapareciam tão rapidamente quanto haviam chegado. Além disso, Kate começou a ter pesadelos vívidos sobre os assassinatos dos Giffey, mesmo sem conhecer todos os detalhes do crime. Um dos relatos mais aterrorizantes de Kate envolveu uma noite em que acordou com marcas de queimadura inexplicáveis em sua pele, como se alguém a tivesse tocado com mãos escaldantes. As crianças também não escaparam das estranhezas da casa. A filha mais nova, Missy, mencionava frequentemente um amigo invisível chamado Dodge. Kate inicialmente encarou isso como fruto da imaginação infantil, mas os detalhes inquietantes sobre George logo chamaram sua atenção. Missy descrevia George como um porco gigante com olhos brilhantes que, segundo ela, a visitava à noite e a observava pela janela do quarto. Em uma ocasião, George afirmou ter visto esses mesmos olhos vermelhos espiando pela janela, mas ao verificar do lado de fora, não encontrou nada. Um dos eventos mais perturbadores ocorreu na cozinha, onde uma gosma verde começou a escorrer das paredes sem explicação. Tentativas de limpar o material eram inúteis, pois ele sempre reaparecia. Outro episódio envolveu uma cruz que Kate havia pendurado na sala de estar. Certo dia, ao passar pelo cômodo, ela notou que a cruz estava de cabeça para baixo, como se tivesse sido intencionalmente girada. O ápice do terror, no entanto, aconteceu quando George ouviu vozes sussurrando seu nome enquanto estava sozinho na casa. Esses sussurros se tornaram uma constante, e ele começou a descrever uma sensação de que algo ou alguém tentava atraí-lo para o porão, onde um pequeno quarto escondido foi descoberto. Esse espaço, que não constava nos planos originais da casa, tinha paredes pintadas de vermelho e exalava um cheiro forte e desagradável. A soma de todos esses incidentes criou um ambiente insuportável para a família. Os Lutz, que haviam se mudado com sonhos de um novo começo, agora viviam em um pesadelo constante. Eles começaram a temer que forças desconhecidas estivessem manipulando não apenas os eventos ao seu redor, mas também suas mentes e emoções. Após apenas 28 dias vivendo no que chamaram de a Casa do Terror, a família Lutz abandonou a propriedade às pressas, levando apenas o essencial. Eles alegaram que a casa estava tomada por uma força maligna que os aterrorizava tanto física quanto emocionalmente.
A fuga marcou o ponto de virada de uma experiência pessoal e traumática para um fenômeno que despertaria a curiosidade de todo o país. Pouco tempo após deixarem a casa, George e Kate decidiram compartilhar sua história com o público. Inicialmente, eles procuraram jornalistas locais para relatar os eventos sobrenaturais que haviam enfrentado. Suas declarações chamaram a atenção de investigadores paranormais e escritores interessados no caso. Entre eles estavam Ed e Lorraine Warren, renomados demonologistas, que se ofereceram para visitar a casa e realizar uma investigação independente. A visita dos Warrens à residência de Amityville foi amplamente divulgada. Durante sua investigação, eles afirmaram ter sentido uma energia maligna excepcionalmente poderosa e coletaram supostas evidências de atividade paranormal, incluindo fotografias que mostravam figuras espectrais, como a famosa imagem de um menino de olhos brilhantes no topo da escada. Essas descobertas deram ainda mais credibilidade às alegações dos Lutz e ajudaram a solidificar o caso como um dos mais perturbadores da história paranormal moderna. A história da família ganhou proporções ainda maiores com o lançamento do livro The Amityville Horror, escrito por Jay Anson em 1977. Baseado nos relatos dos Lutz, o livro rapidamente se tornou um best-seller, levando a um aumento exponencial do interesse público. O sucesso foi tão grande que, 2 anos depois, o livro foi adaptado para o cinema, tornando-se um marco no gênero de terror e solidificando o caso como um ícone da cultura pop. No entanto, a notoriedade também trouxe ceticismo. Muitas pessoas começaram a questionar a veracidade dos eventos descritos pelos Lutz. Críticos apontaram inconsistências nos relatos e sugeriram que a história poderia ter sido exagerada ou fabricada para fins lucrativos. Apesar das controvérsias, a repercussão da história transformou a casa de Amityville em um ponto turístico, atraindo curiosos e caçadores de fantasmas de todo o mundo. O impacto na mídia foi avassalador, e o caso de Amityville tornou-se um símbolo duradouro do fascínio humano pelo sobrenatural. Independentemente de ser verdade ou ficção, o relato dos Lutz continua a provocar debates e alimentar a imaginação coletiva. Com a história dos Lutz amplamente divulgada, o caso Amityville rapidamente se tornou alvo de céticos, pesquisadores e até mesmo do público em geral, que começou a questionar a veracidade dos relatos. Embora os eventos narrados pela família fossem aterrorizantes e envolventes, muitas pessoas buscaram explicações alternativas para o que poderia ter ocorrido na casa. Uma das principais críticas veio de investigadores céticos que revisaram os registros policiais e históricos da casa. Nenhuma evidência concreta de atividades paranormais foi encontrada nos arquivos, e vizinhos relataram nunca ter testemunhado qualquer evento estranho durante o tempo em que os Lutz viveram na propriedade. Além disso, a ausência de danos físicos à casa, como os descritos pelos Lutz, incluindo portas arrancadas e janelas quebradas, levantou ainda mais dúvidas sobre a autenticidade dos relatos. Outra fonte de ceticismo veio de pessoas próximas aos Lutz, que alegaram que a história poderia ter sido uma invenção. Em uma declaração polêmica, William Weber, advogado de Ronald DeFeo Jr., afirmou que a narrativa sobrenatural foi elaborada por ele e pelos Lutz durante uma reunião, como forma de atrair a atenção da mídia e possivelmente lucrar com a tragédia que já envolvia a casa. Segundo Weber, eles teriam consumido várias garrafas de vinho durante a criação da história, tornando as alegações ainda mais duvidosas aos olhos dos críticos. Os psicólogos também contribuíram para a análise cética do caso, sugerindo que o estresse financeiro enfrentado pelos Lutz poderia ter levado a alucinações coletivas ou até a exageros inconscientes dos acontecimentos. O casal havia investido praticamente todas as suas economias na casa, e o peso das dívidas poderia ter influenciado suas percepções. Além disso, foi levantada a possibilidade de que os incidentes tenham sido efeitos psicológicos do conhecimento prévio sobre os assassinatos dos DeFeo, criando um estado de paranoia dentro da família. Por outro lado,
Especialistas em ciência e ambiente apontaram explicações mais mundanas para alguns dos fenômenos relatados. A gosma verde, por exemplo, poderia ser causada por mofo, enquanto os odores estranhos poderiam ter origem em problemas no encanamento ou em materiais em decomposição dentro da casa. Já os sons misteriosos e o frio inexplicável poderiam ser explicados por correntes de ar e alterações estruturais naturais da casa. Apesar dessas explicações racionais, os Woods sempre defenderam sua história como verdadeira. George e Kate afirmaram até o fim de suas vidas que os eventos foram reais e que eles não lucraram tanto quanto muitos acreditavam com a publicação do livro e do filme. No entanto, a dúvida permanece no imaginário coletivo. Teria sido a história uma fraude cuidadosamente orquestrada ou um dos casos mais perturbadores de assombração já registrados? O capítulo Amityville no campo do sobrenatural continua a dividir opiniões. Enquanto muitos descartam os eventos como ficção, outros acreditam que a verdade vai além do que a ciência ou os céticos podem explicar. O caso Amityville transcendeu os limites de uma simples história de assombração para se tornar um marco cultural com impacto duradouro no imaginário popular. Desde a publicação do livro The Amityville Horror em 1977 até as inúmeras adaptações cinematográficas e documentários, o caso permanece como uma das histórias de casas assombradas mais conhecidas do mundo. Mas o que torna Amityville tão fascinante, mesmo décadas depois dos eventos supostamente ocorridos, parte do apelo duradouro está no seu contexto histórico. Na década de 1970, o interesse por fenômenos paranormais estava em ascensão. Relatos de casas assombradas, investigações de fantasmas e a publicação de livros sobre o ocultismo capturavam a atenção de um público ávido por respostas para o inexplicável. Nesse cenário, a história de uma família comum enfrentando forças sobrenaturais em um bairro residencial parecia particularmente assustadora e crível. O cinema desempenhou um papel essencial na amplificação do legado de Amityville. O filme The Amityville Horror, 1979, foi um sucesso de bilheteria, aterrorizando audiências ao redor do mundo e solidificando a imagem da casa com suas janelas em forma de olhos como um ícone do terror. O sucesso gerou uma série de sequências, remakes e até paródias, cada uma reinterpretando os eventos sob novas perspectivas. Mesmo com as críticas mistas às adaptações, elas mantiveram a história viva em novas gerações, alimentando debates e teorias. Além do cinema, o caso influenciou a literatura e a televisão. Documentários, séries de investigação paranormal e até reality shows exploraram o mistério de Amityville, muitas vezes revisitando a casa ou entrevistando aqueles envolvidos no caso. A casa, agora um marco cultural, atrai turistas e entusiastas do sobrenatural que buscam experimentar um pedaço dessa história intrigante. Mas o legado de Amityville vai além do entretenimento. O caso levantou questões sobre a natureza do medo e a forma como o desconhecido é percebido. Psicólogos, sociólogos e historiadores analisaram o impacto da história na cultura de massas, explorando como o medo do sobrenatural reflete ansiedades sociais mais amplas. Amityville tornou-se um exemplo de como narrativas poderosas podem moldar crenças e comportamentos, mesmo em um mundo cada vez mais cético. Ao mesmo tempo, a casa de Amityville simboliza o eterno conflito entre ceticismo e crença. Para alguns, é um lembrete de que o mundo pode ser mais misterioso do que aparenta. Para outros, é um exemplo de como histórias bem contadas podem manipular e enganar. Independentemente da verdade, o caso Amityville permanece relevante, alimentando debates e inspirando criações artísticas mais de 40 anos após os eventos. O verdadeiro legado de Amityville não está na veracidade ou na falsidade dos relatos, mas na capacidade da história de nos fazer questionar o desconhecido. O fascínio perdura porque, no fundo, todos somos atraídos pelo mistério e pela possibilidade de que algo além de nossa compreensão possa existir. O caso Amityville é, acima de tudo,
uma história que provoca reflexão. Ele nos convida a explorar não apenas o sobrenatural, mas também as complexidades da mente humana, o poder das narrativas e a forma como o medo molda nossa percepção do mundo. Independentemente de acreditarmos ou não na veracidade dos eventos, Amityville permanece como um terreno fértil para debate sobre crenças, ciência e o impacto cultural do inexplicável. Uma das grandes questões que o caso levanta é a seguinte: por que histórias de assombração nos fascinam tanto? Para muitos, elas representam a possibilidade de que o mundo seja mais do que aquilo que podemos ver e explicar. As experiências dos Lutz, sejam reais ou fabricadas, tocam em um desejo humano profundo de compreender o desconhecido e encontrar sentido em fenômenos que escapam à lógica. Por outro lado, o caso também nos força a considerar o papel da dúvida. O ceticismo, longe de ser uma postura fria ou desinteressada, é um elemento essencial para equilibrar o fascínio pelo extraordinário. Amityville demonstra como histórias podem ser amplificadas pela mídia, moldadas por interesses financeiros ou até influenciadas por estados emocionais e psicológicos dos envolvidos. Isso não diminui o impacto da história, mas nos lembra da importância de questionar as fontes e de buscar múltiplas perspectivas. Outro ponto de reflexão é o poder das narrativas. A história de Amityville ganhou força porque foi bem contada, primeiro no livro, depois no cinema e, por fim, em documentários e debates. Mesmo aqueles que duvidam dos eventos ainda se sentem atraídos pelo enredo, pelas imagens icônicas da casa e pelos elementos universais de medo e mistério. Isso demonstra como histórias têm o poder de transcender a verdade literal, conectando-se com emoções e ansiedades humanas universais. O debate em torno do caso também ilumina questões mais amplas sobre nossa relação com o medo e o sobrenatural, porque alguns de nós estão mais inclinados a acreditar, enquanto outros rejeitam tais possibilidades. Será que a crença no paranormal preenche um vazio em nossa busca por significado? Ou será que ela reflete simplesmente o desejo de escapar das explicações mundanas? Ao concluir a análise do caso Amityville, é essencial lembrar que ele representa algo maior do que uma simples casa assombrada. Ele é um reflexo de nossas esperanças, medos e curiosidades. Seja como uma lição de ceticismo ou como um lembrete do poder do mistério, Amityville continua a inspirar debates profundos sobre o que significa ser humano em um universo cheio de perguntas sem respostas. O que você acredita? Essa é a grande questão deixada por Amityville. Cada espectador, leitor ou ouvinte carrega consigo a responsabilidade de decidir onde está a verdade, ou se a verdade realmente importa quando o mistério é capaz de nos envolver tão profundamente. O caso Amityville, com toda a sua complexidade e mistério, continua a ser um dos mais intrigantes e debatidos da história do paranormal. Independentemente de como você veja a história, como uma fraude, um mito ou uma realidade assustadora, uma coisa é certa: o impacto dessa narrativa na cultura popular e no pensamento humano é inegável. O caso de Amityville não apenas questiona o sobrenatural, mas também nos desafia a explorar o que sabemos, ou achamos que sabemos, sobre a realidade. Agora, após explorar todos os aspectos dessa história, queremos saber sua opinião. O que você acredita sobre os eventos que ocorreram em Amityville? Você acha que a família Lutz viveu algo genuinamente sobrenatural? Ou acredita que a história foi distorcida pela mídia e interesses pessoais? Afinal, a linha entre ficção e realidade nunca foi tão tênue quanto quando o mistério envolve a casa de Amityville. E aqui está o ponto crucial. O caso de Amityville é apenas um exemplo do poder das histórias sobrenaturais e como elas moldam a nossa percepção da realidade. Talvez o que mais nos atraia nessas histórias não seja a busca pela verdade absoluta, mas a experiência emocional e o questionamento que elas geram. Por isso, mais do que encontrar respostas definitivas, o que importa é refletir sobre o impacto desses eventos em nossa mente e sociedade.
Se você se sentiu intrigado por essa história e quer explorar mais sobre o fenômeno do paranormal e outros casos misteriosos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Temos muito mais mistérios, histórias assustadoras e debates fascinantes esperando por você. E, claro, gostaríamos de ouvir a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências ou pensamentos sobre Amityville. Você já passou por algo inexplicável? Ou talvez tenha uma teoria própria sobre o que aconteceu naquela casa? O espaço está aberto para o debate e queremos saber sua visão. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe com amigos que também são fãs do misterioso e do sobrenatural. Quanto mais pessoas participarem dessa conversa, mais rica será a troca de ideias sobre esse tema fascinante. Por fim, se você deseja explorar mais histórias como a de Amityville, com narrativas reais e fictícias sobre o paranormal, não deixe de conferir nossa playlist especial. Prepare-se para mergulhar em mais mistérios que desafiam a razão e aguçam a curiosidade. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelo enigma de Amityville. Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias e reflexões que farão você questionar o que está além da realidade conhecida. Até lá, continue questionando, explorando e se maravilhando com o que o mundo ainda tem a revelar.